E a gente abre o NT Sul trazendo resposta para as perguntas de alguns dos nossos telespectadores, dúvidas que chegam pelo nosso WhatsApp. E hoje quem chega novamente para trazer atualização para a gente é o Gabriel Hag, chegando por aqui. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, Daniel, boa tarde também. Para quem nos acompanha em casa, muito boa tarde. Então tá joia. Preparado para responder os questionamentos? Vamos lá, temos alguns questionamentos hoje, vamos procurar elucidar eles aí. Perfeito. E já quero convidar você que está em casa, tem aquela dúvida sobre uma situação que quem sabe está ocorrendo aí no seu bairro, algo recorrente, e aí você fica pensando qual será a resposta? Manda pra gente, nossa equipe vai apurando, né, Gabriel? Eventualmente aqui nas interações que a gente recebe, nós não conseguimos de imediato responder a estes questionamentos, mas nas segundas-feiras sempre um repórter passa por aqui justamente para atualizar você que está em casa. Então, vamos deixar inclusive o número na tela para você, 51997697129 é o número da interação. Vamos ver os questionamentos? Vamos lá. Então vamos para a nossa telinha aqui para ver as perguntas que o nosso telespectador, que a nossa telespectadora envia. Vamos começar então aqui com a pergunta do Márcio Bica, assunto que certamente é de interesse de toda a comunidade, né? De quem trafega pelas ruas aqui da nossa cidade. Os parklets são áreas contíguas às calçadas onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio, onde anteriormente havia vaga de estacionamento de carros. Não deveria existir nesse local bancos, flores e ornamentação a fim do uso público e bem comum e não uso exclusivo de um restaurante? Pergunta o Márcio Bic. Temos a imagem até para dar o exemplo na próxima tela. Aí. E tem também uma outra pergunta na próxima tela também que envolve essa mesma questão. Acho que a gente pode até comentar sobre ela agora. Então vamos lá. Vamos ver aqui esta próxima tela, é a pergunta da Grace. Essas estruturas não foram anunciadas como livre demanda para a população? Bom, então resumindo é isso, né? A prefeitura implementou esse sistema dos parklets para que o uso não fosse próprio do estabelecimento comercial, ele pode disponibilizar ali para que os seus clientes desfrutem desse espaço, mas não com exclusividade, é isso, né, Gabriel? Exato. Para responder essa pergunta, Daniel, a gente consultou duas frentes aí. Nós falamos com a UFSM, porque vale lembrar que a UFSM fez aquele experimento com os parklets, né? E também consultamos a arquitetura da Prefeitura de Cachoeira. O que nos disse a Universidade Federal de Santa Maria, portanto? De acordo com o professor Alejandro, o projeto original prevê sim o uso pela comunidade em turno integral, ou seja, não só no horário de funcionamento dos estabelecimentos que estão ali, os parklets, né? Em Cachoeira do Sul nós temos 4 aprovados, 3 já estão em funcionamento e um ainda vai entrar em funcionamento, que é num bar também, num restaurante da cidade. Segundo também o professor Alejandro nos explicou, a questão é como ele foi montado e aprovado, aí sim tem que ver o que está acontecendo, porque a ideia original é que ele tenha ornamentação sim, para toda a comunidade poder usufruir e permitir seu uso em qualquer momento por todas as pessoas. Aí entra a questão de ter banco para sentar e tudo mais. O que nos diz a prefeitura? O arquiteto da prefeitura, o André Miller, ele nos explicou que que não conhece exatamente como foi esse experimento da UFSM, mas que está prevista uma fiscalização agora para breve em todos esses parklets já existentes em Cachoeira do Sul, e sim que o projeto em vigor tem que beneficiar o uso 24 horas pela comunidade. Então o que vai acontecer? Para fazer um resumo disso tudo, a prefeitura, por meio de sua arquitetura e de seu setor de fiscalização, vai começar a fiscalizar todos os parklets, são 3, mais um vai entrar em funcionamento agora, para sim verificar se eles estão beneficiando a comunidade também. O que é beneficiar a comunidade? Ornamentação, banco, espaço para que ele possa ser usado 24 horas por dia. É uma troca, né, Gabriel? É uma troca. Quer dizer, ao mesmo tempo que o estabelecimento comercial aproveita dessa estrutura no momento da sua operação, né, de alguém que ali é consumidor, pode sentar tranquilamente em frente ao estabelecimento, de repente consumir ali algum produto também, ao longo do dia, nos demais horários e mesmo nesse horário de funcionamento, alguém que está passando, quer ali sentar, trocar uma ideia com alguém. Descansar um pouco. Descansar, o espaço está ali servindo à comunidade, então essa é a ideia, né? Exatamente. Vamos então para a próxima questão? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem uma pergunta de um telespectador anônimo e a gente sempre respeita, eu faço questão aqui de frisar isso, né? Eventualmente tem assuntos assim que são um pouco mais espinhosos, a pessoa não quer se comprometer, né? Tem a dúvida.
mas não gostaria de ter o nome vinculado a essa questão. Então, você de casa pode fazer aí o seu questionamento, a gente respeita isso, né, validando sempre as questões. Você pode solicitar a preservação da sua identidade e a gente faz isso. Então, vamos lá. Com a construção da rua coberta, como fica o camelódromo? O local também precisa de atenção do poder público. Então, rua coberta está saindo do papel aqui em Cachoeira, né? E ali bem pertinho, do ladinho de onde essa rua vai ser construída, tem o camelódromo em Cachoeira do Sul. Vai permanecer ali? Tem algum projeto especial para o camelódromo? Vamos lá, nós conversamos com a secretária de Planejamento, Cláudia Scarparo, que comentou com a gente que não há recursos para a construção de uma nova estrutura do camelódromo. Lembrando que ele já estava ali, agora está chegando a rua coberta, mas ele já estava por ali. O que é a Prefeitura? Até o momento a Prefeitura conta com a promessa de destinação de verba por meio de emenda parlamentar, Daniel, do deputado estadual Cláudio Tatz. O projeto ele já existe, né, e prevê a ocupação da parte lateral da pracinha ali, que fica no prolongamento ali onde tem um supermercado, ali naquela parte ali onde tem uma pracinha de brinquedos. Pois muito bem, existe o projeto para ali, e tão logo haja uma previsão, né, desses cursos, esses recursos, aliás, o projeto vai para a administração para daí sim entrar num processo licitatório. Então, para explicar para o telespectador que mandou a pergunta, existe sim esse projeto para que o camelódromo seja ali onde fica uma pracinha de brinquedos, naquele entorno. Existe uma promessa de uma emenda parlamentar e tão logo as coisas aconteçam, aí sim entra o processo licitatório. Isso é importante, né, Gabriel? Eu lembro Porto Alegre, talvez quem tem aí um pouquinho mais de idade e acompanha com alguma atenção isso, Porto Alegre tinha um problema muito grande que era o comércio pelas ruas, né? Uhum. Até não é o caso de Cachoeira. Cachoeira tem o camelódromo num ponto ali, estão todos os vendedores agrupados com as suas bancas. Porto Alegre tinha um problema que por onde você andava nas ruas da capital tinha gente vendendo, ambulantes, fiscalizações naquela época, e era um problema. E aí a prefeitura criou o Centro Popular de Compras, né, e agrupou o camelódromo nesse local. Foi algo que deu muito certo, funcionou muito bem, embora teve sempre aquela demanda extra e pessoas que tentaram voltar a vender nas ruas, sim, mas aí a fiscalização era bem efetiva. Então, de repente, Cachoeira pode seguir essa linha com esse local. Né, e nós temos também o exemplo aqui perto, na região Santa Maria, que fez a mesma coisa, construiu o Shopping Independência na Praça Saldanha Marinho e agrupou também o comércio. É isso aí. Exemplos não faltam, né? Então, Cachoeira precisa se mobilizar, os próprios camelôs e com o poder público chegar e, portanto, a essa questão. Bom que já tem a promessa de uma emenda parlamentar, é um começo, né? É um começo. Vamos aguardar e vamos seguir acompanhando para ver o desfecho dessa história. Tá bom. Vamos aqui para a próxima questão. Perguntas não faltam dos nossos telespectadores e a gente fica bem feliz por isso, né? Por poder prestar aqui este serviço. Olha, agora aqui é um problema, né? Que não é só do que a gente está vendo aqui nessa foto. Isso acontece em vários pontos da nossa cachoeira. Lúcia está dizendo aqui o seguinte: a situação dos fios nos postes está cada vez pior. Qualquer dia vai pegar fogo. E a gente está vendo aqui só um exemplo, né? De ruas aqui do centro de Cachoeira do Sul, que é um verdadeiro emaranhado. E eu vou até fazer um comentário já aqui, Gabriel, tenho certeza que você percebeu, assim como telespectador, a gente tem o prédio do Banrisul, né? O prédio do Banrisul está sendo finalizado ali, um restauro, prédio histórico, muito bonito. Dá vontade de parar na frente e tirar uma foto. Só que atrapalhando aquela bela imagem, daquele belo cartão postal, a bela arquitetura daquele prédio, é fio para todo lado. Para todo lado. A gente até desiste de tirar foto, né? E por toda a volta do prédio, né? Por toda a volta. Vamos lá, vamos responder então para dona Lúcia essa questão. A prefeitura ela vem trabalhando já há algum tempo para instituir a comissão dos fios, que vai cuidar de toda essa questão dos fios nas ruas centrais e de bairros aqui de Cachoeira do Sul também. Tem muito fio pelos postes dos bairros. Mas até o final da semana passada, quando nós buscamos essa informação, a comissão não tinha andado. E também a nossa equipe de reportagem apurou nos bastidores que a comissão também está passando por muitos problemas de lentidão, até mesmo para ser nomeada. Então, Daniel, não temos uma resposta concreta para essa pergunta. A gente sabe sim que a prefeitura tem essa intenção de criar a comissão dos fios, mas até agora muito pouco aconteceu. Então tá bem, ficamos aqui no aguardo pela prefeitura de Cachoeira do Sul, né, que precisa acelerar o passo aí nesse sentido para deixar a nossa cachoeira mais livre desses emaranhados de cabos, né, de fios de todas as naturezas, que a gente tem aí cabos de energia, como seria natural, cabos de fibra, de telefonia, então é algo que realmente precisa de uma solução, né? Vamos adiante, tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Próxima pergunta, se não me engano, é do Carlos Rossano. Vamos ver aqui
É isso aí. O Carlos, então, nos diz o seguinte: a empresa está recolhendo o lixo dos containers 2h30 da madrugada. Eles não têm respeito com os moradores, fazem muito barulho e acordam os moradores. Quando vai existir fiscalização da prefeitura? Até para esclarecer, né? Então, a gente tem o recolhimento do lixo, que passam aqueles caminhões para recolher, a sacolinha que o pessoal deixa na frente das residências, mas tem os containers. Exato. Aqui em Cachoeira do Sul, que aí é o recolhimento mecanizado. Então, é desse recolhimento que o Carlos reclama, né? O Carlos está se referindo ao recolhimento dos containers. Vamos lá, o que a prefeitura nos explicou, nos informou? As ruas, Daniel, dependendo do tamanho das ruas em Cachoeira do Sul, elas são divididas por turnos para esse recolhimento. Existem ruas, por exemplo, que são divididas em até 3 turnos aqui em Cachoeira do Sul. O que acontece? O horário habitual é o horário comercial, é o horário do dia, começando ali pelas 6 da manhã, por volta das 6 da manhã. Só que em ruas muito extensas, por exemplo, esse trabalho ele não consegue ser finalizado no horário comercial e aí sim adentra a madrugada. Não existe uma fiscalização específica para isso, até porque varia muito da quantidade de lixo. O pessoal da prefeitura explicou para nossa reportagem que às vezes acumula muito. Então as equipes adentram madrugada e não é a intenção, não é o habitual, não é via de regra, mas acaba acontecendo. Pois é, e aí tem o desconforto aqui que o Carlos relata, né, por ter esse barulho do recolhimento na madrugada. A gente agradece ao Carlos aqui pelo questionamento. Vamos lá, temos mais perguntas chegando. Muito obrigado a você que interage com a gente. Número na tela, né, para você também participar, fazer o seu questionamento, sempre destacando. Às segundas-feiras a gente traz essas respostas, considerando que as perguntas vão chegando ao longo de toda a semana. Exato. Né? O pessoal participa aqui nos nossos momentos de interatividade e aí na segunda a gente seleciona algumas dessas questões para trazer resposta aqui. Vamos lá, tem mais perguntas chegando. É a pergunta de alguém que também pediu aqui pela preservação da sua identidade. BR-153 Norte, trecho entre Cachoeira do Sul e Novo Cabrais. Fizeram serviços de manutenção e até agora nada de sinalização. Está uma penumbra. Perigoso andar sem marcações. E aí, temos Gabriel? fotos e vídeos para ilustrar. Então vamos ver aqui o que a gente recebe. Realmente sem sinalização a via e tem até um vídeo que chegou que pode rodar na próxima tela. Aí, dá muito pouco para ver, mas o pouco que dá para ver não tem sinalização. Vamos o que dá para ver é que não dá para ver nada. Que não dá para ver nada. Vamos então o DENIT, o nosso Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos informou o seguinte, que estão sendo executados serviços de manutenção na 153 Norte, nesse trecho entre Cachoeira do Sul e Novo Cabrais, e a conclusão está prevista para o final dessa semana. A partir da conclusão desse serviço de manutenção vão ser feitas as sinalizações. Até nós questionamos novamente como é que está o processo e não recebemos retorno ainda. Então, o que a gente tem que fazer, por enquanto, é esperar e ficar acompanhando para ver. A previsão do término é para essa semana da manutenção, para depois da manutenção, aí sim, marcarem as delimitações e as sinalizações da rodovia. E é importante, né? Porque a gente está chegando... E tá perigoso, né, Daniel? Perigoso. Para quem dirige, sabe, chega nessa época que começa a esfriar, tem umidade... Cerração, pronto, é uma encrenca, né? Para andar assim na via sem esse tipo de demarcação, de sinalização. Gabriel, é isso, né? É isso. Muito obrigado pela tua presença com a gente aqui, esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores e uma boa semana. Boa semana para todos nós e vamos seguir acompanhando. Perfeito, valeu. Valeu.